Eu sou José Paulo, criei com um grupo de apaixonados pelo livro e pela leitura, é, pelo Ortega e outros filósofos inovadores. É, esse congresso é uma realização de um sonho de alguns anos. Muito feliz de estarmos aqui juntos. Es un placer para nosotros compartir este congreso, organizarlo, hablar de Ortega, dialogar con la comunidad hispanoamericana y en particular con la brasileña y ver de qué manera el pensamiento de Ortega es un pensamiento vivo que nos ayuda también a interpretar nuestro tiempo. Yo soy catedrático, vengo del ámbito de la comunicación social en la Universidad CEU San Pablo en Madrid y dirijo el Centro de Estudios Orteguianos en la Fundación Ortega Marañón. Estoy principalmente dedicado a los temas de opinión pública, todo lo que tiene que ver con las empresas culturales de Ortega y Gasset y su actividad pública y las empresas culturales y los medios de comunicación en los que publicó y que impulsó a lo largo de su vida. Soy Tomás Domingo Moratalla, vengo de la UNED, profesor en la UNED, he trabajado a Ortega, fenomenología, hermenéutica y dirijo ahora, en estos momentos, la Cátedra Internacional Ortega y Gasset, que tiene su sede en la UNED, trabajando, colaborando con todas las instituciones que animan el trabajo sobre Ortega. Así que por mi parte, encantado de estar aquí con vosotros, con ustedes. Mi nombre es Roberto Aras, yo soy el presidente de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, así que estoy muy contento de estar aquí con los hermanos de Brasil y creo que en el futuro vamos a poder realizar proyectos conjuntos de una manera cada vez mayor. Soy también el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina y me he dedicado a Ortega ya desde mi graduación. Mi título de doctor es una tesis sobre Ortega, así que bueno, vengo trabajando sobre él desde hace muchos años. Soy Astrid Wagner, soy investigadora científica del Instituto de Filosofía del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en España. Soy también co-investigadora principal de este proyecto sobre Ortega que llevamos a cabo en la Fundación Ortega ahora y que tiene como objetivo, entre muchos otros, configurar una red de comunidades orteguianos y creo que hoy hemos dado un paso en esa línea. Meu nome é Ulisses do Vale, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás. Me aproximei de Ortega pelo tema da teoria e da filosofia da história, que é o tema pelo qual eu sou responsável na universidade onde eu trabalho. E para mim tem sido um gosto enorme participar desse evento e conhecer alguns colegas com os quais eu já havia conversado remotamente, né? E agora vê-los todos aqui presencialmente é um prazer enorme. Então, um bom congresso a todos e muito obrigado. Meu nome é Eduardo César Maia, sou professor na Universidade Federal de Pernambuco, na área de comunicação. Trabalho com o pensamento de Ortega há muitos anos. Fiz um master, uns 4. E tive um período com o professor Domingo, que já falou aqui hoje, como tutor lá em Salamanca. Enfim, venho escrevendo, tenho uma atuação também no jornalismo cultural e, por vezes, Ortega também aparece, se não diretamente, pelo menos como uma influência, fundamentalmente no estilo, que não se imita Ortega, né? Difícil, mas se inspira, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui. Eu falo sempre da fragmentação dos estudos orteguianos no Brasil, que é um grande problema, né? Os orteguianos brasileiros dialogam muito pouco, e essa é uma oportunidade. Eu acho que esse trabalho está começando aqui hoje. Tem tudo para mudar um pouco esse horizonte e a gente fortalecer esses laços, não só internamente, mas também a relação Brasil, Espanha, Argentina e demais países, que a gente sabe que Ortega chega em todo canto. É isso, agradeço muito o convite para estar aqui. Meu nome é Oswaldo Jacóia Júnior, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Unicamp, também da Escola de Educação e Humanidades da PUC do Paraná, sediada em Curitiba. Eu fiz meus estudos de doutoramento na Universidade Livre de Berlim. A minha tese é sobre Nietzsche e a filosofia da cultura. No momento, me interessa muito, em particular, explorar o tema do perspectivismo,
o que me aproxima bastante do pensamento de Ortega y Gasset, no contexto de uma abertura do pensamento nietzschiano e também, a mim me parece, de Ortega y Gasset para uma filosofia da interculturalidade. Eu sou Martim Vasques da Cunha, sou formado em jornalismo, letras e direito e fiz meu doutorado em ética e filosofia política pela Universidade de São Paulo. Os meus temas de pesquisa são a obra de Thomas More, a obra de John Milton, e eu uso Ortega já, ele falou 400 anos, há uns 500 pelo menos, desde o início da minha carreira, né? Até porque por influência materna, minha mãe, ela usava muito Ortega nas aulas dela de filosofia, e essa influência maternal enfim, me atingiu também naquilo que eu posso dizer de minha obra, tá bom? Muito obrigado. Hola, yo soy Margarita Garbisu, soy profesora del Departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Yo soy semi-orteguiana, no soy orteguiana del todo, he de decir que me metió en el lío de Ortega aquel señor Ignacio Blanco. Entré en Ortega a través del estudio de la revista Occidente, he de decir, y luego me interesa mucho todo lo vinculado con crítica literaria y con teoría literaria de Ortega, que tiene bastantes cosas muy interesantes. Formo parte del proyecto Ortega Global y bueno, un absoluto placer estar hoy aquí con todos vosotros. Sou Eugênio Lacerda, sou antropólogo, trabalho com essa figura ilustre há 5 anos, nesses projetos especiais. Em algum dia da minha juventude eu descobri essa cifra orteguiana, la circunstância, e saber até a que ser. E até hoje ela está comigo, porque Ortega, para mim, a qual eu me tornei um leitor presente e não ausente, é um grande propedeuta e um ensinador de filosofia prática e de uma ética para o nosso tempo. Muito obrigado, contem comigo. Soy Noé Expósito, soy profesor en el Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política, compañero de Tomás. Soy también coordinador de la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset y mis temas de trabajo son la antropología filosófica, la fenomenología, teoría crítica. Y bueno, me interesa especialmente Ortega y la Escuela de Madrid, especialmente Manuel Granell, Antonio Rodríguez Huéscar, Morente, también la relación de Ortega con otras corrientes actuales, como la teoría crítica, y especialmente he trabajado temas de ética. En fin, tengo varios trabajos sobre esos temas, y bueno, pues muchas gracias y es un placer estar con vosotros y vosotras. Francisco Javier Rodríguez Campos, del Instituto Cervantes de Brasilia, teniendo esta oportunidad de tener este congreso internacional, considerado que era una oportunidad venir aquí a Sao Paulo a oír y participar en este congreso. Muchas gracias. Sim. Sou Julia Adelaide, o meu curso de base é História, depois Psicologia e um pouco também pelas Éticas na Universidade Católica em Lisboa, mas o que me interessa muito ultimamente, apesar da filosofia ser sempre um velho sonho ainda a empreender, são as relações entre realmente a filosofia e Ortega está na minha linha de pensamento e desejo há muito tempo, nas relações entre a filosofia e a literatura, uma vez também escrevo, sou poeta, mas também não só com a literatura, mas também com a psicologia e a ética. Não? Eu sou Regina, sou doutora em educação recentemente, estudei Nietzsche, sou aluna do professor Giacoia, uma fã, né, li tudo que ele escreveu até agora, e estou aí enfrentando o meu novo desafio, que é, depois de Nietzsche, conversar com Ortega. E esse é o meu objetivo. Eu trabalho no Instituto Filósofos Inovadores, conheço ele desde 1966, e a gente trabalha junto em alguns projetos desde 2002, por eu ser professora, educadora, alfabetizadora, acabei, né, me integrando e, curiosamente, me emocionando ao ler, né, sobre as poucas coisas que eu li até agora do Ortega. Muito obrigada, eu estou muito feliz por vocês estarem conosco, ajudando a construir, né, esse grande projeto, que vai ser grande. Então, esse aqui é o professor Ricardo, o tradutor da
Desumanização da arte, um dos trabalhos dele, entre inúmeras obras. Eu realmente traduzi em 91 A Desumanização da Arte. Era uma obra que eu estava fazendo mestrado na Universidade de São Paulo e estudando um grande poeta, e inclusive a sua poética só poderia ser interpretada com uma leitura da desumanização da arte, porque esse poeta trata-se de Vicente Huidobro, que escreveu um grande poema chamado Altasor. E, nesse momento, a minha orientadora ela falou, você tem que ler A Desumanização da Arte para poder entender essas imagens que propõe o Huidobro nesse poema. E, portanto, nesse momento eu comecei a ler A Desumanização da Arte, fui na biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que os alunos chamam de Fefeleche, uma forma carinhosa de tratá-la, e lá na biblioteca eu percebi que havia tradução para o inglês da Desumanização da Arte e para a espanhola, né? Mas não havia uma tradução em português. E, por incrível que pareça, havia muita gente que não conseguia ler espanhol, principalmente ingleses, franceses, que frequentavam a universidade. E foi então que, naquele momento, eu vi que, depois eu fiz uma pequena pesquisa e vi que já tínhamos muitos trabalhos traduzidos do Ortega y Gasset, mas não havia desumanização da arte. Aí, imediatamente eu comecei a fazer a tradução. E, claro, naquele momento, era a década de 90, 91, e naquele momento eu conversei com um outro amigo, que também é um saudoso amigo, que o senhor Cortez, né, da editora Cortez, uma editora voltada para humanidades e também para a educação, e o Cortez se prontificou a publicar a edição. Nesse momento, eu entrei em contato com a Fundação José Ortega y Gasset, e então falaram que eu deveria negociar os direitos da tradução com a filha do Ortega y Gasset, que naquele momento estava dirigindo a Fundação Ortega y Gasset, a Soledad Ortega Espotorno. E então eu conversei com ela e, claro, o Cortez fez o pagamento, né, dos direitos autorais e, nesse momento, então, publicou esse trabalho para sair naquele mesmo período, e foi o que aconteceu. Então foi a primeira tradução que eu fiz, e depois eu fiz ainda outras com a Cortez e também com outras editoras. Outros trabalhos do Ortega y Gasset são mais ou menos 5 volumes separados, né? E em outras editoras também, não só na Cortez, que eu publiquei esse ensaio importantíssimo realmente para entender as vanguardas. Naquele momento que todo mundo criticava as vanguardas, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo e que não era poesia, não era arte, o Ortega y Gasset defende na desumanização da arte, é um dos primeiros a entender essa arte que tanto bem fez, né, a todos nós e à humanidade, que foi a arte de vanguarda. Bueno, pues yo me llamo Esmeralda Balaguer, vengo de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas, aunque de formación pues soy de filosofía. Y pues nada, estoy muy contenta de estar aquí
No sé si la presentación tiene que ser mucho más larga, pero sí me gustaría decir que me estoy acordando hoy mucho de una persona que no está aquí, pero que para mí es un maestro y un amigo, que es Javier Zamora Bonilla, que me dirigió la tesis doctoral y creo que gracias a su buen magisterio pues estoy hoy aquí. Y pues nada, mañana hablaré de mi tema de tesis y de una de las cosas que me apasionan en Ortega, que es la nueva filología y la teoría del decir, que hoy domingo ya ha anunciado un poco. Así que nada, pues un placer. Mi nombre es David Amezcua, yo soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid también y pertenezco a la Facultad de Filología. Y mi método de estudio es la teoría literaria y literatura comparada, y espero poder aportar desde la parte filológica pues mi pequeño granito de arena, y estoy muy contento de estar aquí sin duda, y además también forma parte de este proyecto de Ortega Global, y muchas gracias por todo, la verdad.